Olá pessoal, vocês me conhecem, meu nome é Sidney. Estou fazendo um vídeo para falar sobre exegese bíblica. Por que os historiadores não fazem exegese? Quando eu era cristão ainda, eu estava na igreja, muitos falavam: Pastor Sidney, o que o pastor acha de Gênesis 2? Eu que tenho meu conhecimento de história, na época eu estudava história, eu sempre gostei de história, coçava a cabeça e vinha, não, isso daí você tem que entender que eram espécie de tribos, que na realidade eram tribos, que não daria para sair um gênero humano de todos eles, mas interprete como tribos tal, que tiveram um contato com o divino. E conseguia, através de uma certa enrolação, dar uma explicação. E a cobra? Sempre a cobra. Ah, a cobra poderia ser um povo inimigo. Mas como assim um povo inimigo? Ah, isso que não faltava naquela época. Veja, por exemplo, os egípcios. Os egípcios é o povo inimigo de Israel. Sempre foi, uma certa época. Eles dominavam certas regiões. Tanto é que escravizaram Israel. Então, o que acontece? A cobra é o símbolo do faraó. Então, aí você tem uma mensagem que não é para você ouvir povos estrangeiros e obedecer a Deus. Aí o que é a árvore proibida? A árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, então você não pode comer dela. Você tem que dar preferência não ao conhecimento, mas preferência à sabedoria. A sabedoria que guia nossas vidas. E assim ia. O pessoal me perguntava, eu falava. Da forma como eu entendia. Até que uma vez um pastor, sabendo que eu era historiador também, ele fez uma pergunta para mim. No caso, irmão, como você pode explicar pela história, não pela fé, Apocalipse? Eu falei pro irmão, irmão, Apocalipse, eu levantei a sobrancelha, como eu faço agora, e comecei a falar. Como historiador, né? Como historiador, não como homem de fé, não, como homem de fé. Quando eu falei, o cara falou, caramba, é isso? Uns entendem como propaganda de dominação romana. E a pessoa que está escrevendo Apocalipse já tinha conhecimento de todos os fatos que já ocorreram. Sabe o que aconteceu? O pastor passou a não ir mais no culto. Daí fui saber, o pastor virou ateu. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: dá para fazer exegese bíblica para a história? Não. Não dá. Você pode contar a história de um povo? Daí pergunta, qual povo? Você usa na Bíblia cristã. Qual povo? Como assim? Vocês perguntam qual povo? É o seguinte. Vê aquela parábola dos 3 servos que o patrão entregou um certo valor chamado talento. O que era um talento? Vocês vão ver que é a moeda de um determinado povo, que era o judeu. Estava sendo usado na época. Então o que acontece? Em outras versões, não é talento que é usado dólar. Em outras versões da Bíblia, deu 30 dólares de prata por Cristo. Então o que acontece? Nos dias de hoje, a Bíblia já está sendo alterada novamente. Então cada tradução da Bíblia vem uma alteração. Outro dia eu estava discutindo com um amigo meu, de um canal, um canal sobre estudo bíblico. Então a gente estava falando, eu falei, leia Gênesis 47. Quando eu leio Gênesis 47, estava diferente da tradução que eu tinha. E olha que eu estava vendo uma tradução na internet, Almeida. Eu gosto da Almeida. Daí eu falei, eu quase que eu falei, não está bem assim. O que acontece? Para amenizar o texto, nos dias modernos, estão tirando a palavra escravidão e servidão e substituindo por outra, ou então nem citando essa palavra. Gênesis 47 fala do quê? Que o faraó comprou o próprio povo, que melhor dizendo, José comprou o povo do Egito. Leiam isso na Almeida. E tentem procurar outras traduções, vocês vão ver que conforme a tradução for mais recente,
esse texto está sendo cada vez mais aliviado. Um exemplo disso. Então, o que acontece? É uma influência já moderna em cima de um escrito. Se vocês fossem ver a linguagem que era 20, 30 anos atrás, era uma linguagem mais rústica. E assim vai. Então, se perguntar para mim, Sidney, dá para fazer história além da Bíblia? Eu falo, de que povo? Eu falo, acho que não. Como assim história? De que povo? O que retrata a Bíblia? Eu pergunto, de que povo você quer retratar? Se você for ler Novo Testamento, a Bíblia agora, é influência romana e ainda alterado com as alterações modernas que estão tendo na Bíblia. Se você for ao tempo de Cristo, você vai ter, quiser se ler o Torá, você ler a Septuaginta, que é que foi feita em grego, você vai ver a versão dela em grego, é uma versão helenizada. Teve a influência de quem? Dos helenos em cima. Se você voltar mais atrás, no tempo de Esdras, quando reescreveu a Torá e os outros livros da fé, ele foi fazendo inserções conforme mandava Artaxerxes. Se Artaxerxes queria alguma coisa, ela chegava e colocava. Então tem que ler o Esdras e vai ver que quem foi que entregou os mandamentos, a lei, para que Esdras colocasse. Foi Xerxes, Artaxerxes. Ou falando na forma reduzida de nome de Xerxes. Vamos chamar de Artaxerxes e Xerxes. Xerxes, ele fez o seguinte, ele fez com que o livro fosse escrito conforme os interesses da Pérsia. Queira ou não queira, o Estado de Judá daquela época, ou Israel, como queira chamar, era persa. Era parte do Império Persa. Respondia aos persas. Não tinha autonomia. Cada grande civilização imperial acabou dominando o mundo e colocando seus costumes. Tanto é que no Egito construiu-se, tem aquela cidade chamada Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande. Então, houve uma helenização, lá pelo quarto século, do mundo antigo. E isso resultou no quê? Em mais alterações. Provavelmente, quando vocês leem Gênesis 6, se você vê as narrativas do dilúvio, você vê duas narrativas. Uma sacerdotal e uma narrativa que tem cara de ter sido escrita por um rei, monárquica, ou eloísta, como queria falar. Geralmente a narrativa eloísta pode ter sido o rei que influenciou. Chuta quem deve ter sido? O próprio Artaxerxes. Você acha que ele ia deixar sair com a coisa crua como estavam colocando? Não. Ele colocou um pouco do dele ali. Enquanto um tinha a cara de um sacerdote, provavelmente o pessoal que estava auxiliando Esdras a colocar o texto, o outro pode ter sido muito bem Artaxerxes que escreveu. Então, se você for pegar as versões que tem da Bíblia em hebraico, que for anterior, se pegar uns rolos históricos for anterior, você vai ver o seguinte, que na realidade você está lendo coisa que o Império Persa autorizou colocar. Então você está estudando o quê? O Império Persa. Mais para frente, mais 100, 200 anos, você estaria vendo o quê? O Império Helênico, os gregos. E, com a feitura do Novo Testamento, a Bíblia se torna o quê? Uma propaganda romana. O Império Romano que está ditando a Bíblia, está autorizando a compilar a Bíblia, e você vai ver muito de mitraísmo na Bíblia. Sim, exatamente. Então, além da propaganda romana, você vai ver. Então, o que acontece? Se você for pegar a Bíblia, não como um livro de fé, mas como um livro de história, tira o cavalo da chuva. Você pode fazer 1000 exegeses. Não há como fugir disso. Não há mesmo. Porque se você for ver, se você quiser estudar os originais da Bíblia, então você vai tentar pegar de onde a população saiu. Saiu da Suméria. Porque os sumérios tinham descendência, daquela época,
abraâmica tinha descendência de semitas. Então vamos estudar um pouco da Suméria. Daí vamos estudar acadiano. Por quê? Porque os cananitas ajudaram a formar o povo hebreu. Por assim dizer, que não se chamava hebreu. Vocês não veem se chamando hebreu na Bíblia. Mas passou-se para a história como hebreus. Vamos estudar um pouco de então, o cananeu. Mas que língua? Então começa com a língua acadiana. Depois do acadiano, daí vocês migram para outra língua. O aramaico. Ou, como alguns queiram falar também, uma variação que é o proto-hebraico. Isso se vocês acharem textos daquela época. Isso, os textos que estavam se formando, que é coisa dificílima. Provavelmente vocês não vão achar nunca. Vocês vão pegar fragmentos de uma determinada cultura para tentar juntar e formar um tremendo quebra-cabeça. Por quê? Porque se parte foi escrito em acadiano, se parte foi escrito em idioma sumério, e se parte foi escrito em aramaico, tudo isso foi alterado durante a dominação dos persas, com a saída do cativeiro da Babilônia. E vocês acham que quem foi para o novo reino de Judá criado pelos persas eram de descendência hebraica? Eram só hebreus que estavam lá? Não poderia ter saído sacerdotes de Marduk, também disfarçados, dizendo que Marduk era Yahvé? Então fica essa questão. Dá para se estudar história pela Bíblia? Eu digo, não. Não dá. Não só pelos acontecimentos que ocorreram, que não ocorreram naqueles acontecimentos, somente do Velho Testamento. Não ocorreu a Arca de Noé, o dilúvio, por quê? Se vocês forem fazer retroceder pela data dos faraós, você encontra uma data de 1656, depois da criação, que corresponde, você vê uma correspondência pela data de nascimento de Abraão, que foi 1948 a.C., e a data de Cristo, que é o ano zero, vocês retrocederem essas datas, vocês vão ter o seguinte, que o dilúvio ocorreu em 2240 a.C., época do faraó Pepe II do Egito, que enfrentou uma seca. Onde está a infalibilidade bíblica? E ainda, a arca pousou em cima do Monte Ararat. Por que eles colocaram o Monte Ararat? Porque era a terra dos haititas, na época. É um povo extremamente cruel com os outros povos. E também o seguinte, se você fosse analisar o Monte Ararat, você ia ver o quê? Naqueles tempos bíblicos, ele era um vulcão ativo, que a última vez que entrou em erupção foi no século XIX. Por que eles colocaram aquele monte? Porque era difícil que alguém vai para verificar. E outra, no que foi constituído pelos persas, na parte dos persas, na época dos persas, da Torá, não é uma passagem pelo Mar Vermelho, e sim pelo Mar de Juncos. Foi uma tradução errada. Se você fala isso para o judeu tira sarro da cara do cristão. Passou pelo Mar Vermelho. É pelo Mar Vermelho, eles têm um sarro. Porque o Mar Vermelho é o seguinte, meus amigos, quem não sabe, ele possui nas bordas 500 metros de profundidade. Daí você anda um pouquinho, certo? Pelo fundo do mar, 500 metros de profundidade, você encontrar um outro precipício de 2.500 metros. Você desce tudo, sobe mais ou menos 2.500 metros de um lado, vai para outra borda, sobe 500. Você tem que descer 3.000 metros. Imagine com peso tudo, alguém faria isso num terreno sedimentário, mesmo que estivesse seco? Se subir uma montanha de 3.000 metros já é difícil, imagine fazer a mesma coisa com um penhasco. Então, quando você for estudar
você for estudar isso daí, veja, atenta-se às ciências naturais, como história, como... História não, história é ciência social, como geologia, física, química. E assim você pode tirar suas conclusões quando você for analisar. E a história, principalmente. Porque pela história, nunca ocorreu o êxodo. Senão vocês não teriam as civilizações sumérias, acadiana, vocês não teriam as cidades-estados que ocorreram na Idade do Bronze. E na Idade do Bronze, ela começaria não em 3000 e pouco, ela começaria em torno de 2000 e pouco, a Idade do Bronze. Então, vocês têm ideia de que não poderia ter existido um dilúvio, como também não poderia ter existido um êxodo, porque se o êxodo tivesse ocorrido, o Império Egípcio não teria dominado a região de Canaã do século 16 a.C. até o século 12 a.C. E não há evidência arqueológica nenhuma de que houve esse êxodo. Pelo contrário, aquela região que seria de Judá teria acontecido ali mesmo. E nenhuma Israel unificada existiu. O que o pessoal encontra na Estela de Menepetá não é o reino de Israel, aquele reino. O que o pessoal fala na Bíblia, o que os egípcios chamavam de Israel é o seguinte, é um povo que seguia o Deus El. E sabe quem é esse povo? O povo que habitava a cidade-estado de Siquém, porque lá havia um templo ao Deus El. E os egípcios chamavam, quem adorava o templo, quando não conhecia o nome do povo, quem adorava o templo de um determinado Deus, ele dava o nome do Deus ao povo. Israel, aquele que luta com o Deus El. Cidade onde? Siquém. Esse é o Israel contido na Estela de Menepetá. Bem, espero que vocês tenham entendido, porque não se dá para fazer exegese para a história, é um absurdo. Você pode até tentar entender um povo, mas tem que ter o povo em mente que você vai entender. A Bíblia, como a gente entende, é para entender romanos, ou os povos de agora, que estão vindo agora, como somos nós. Nossa cultura agora, cultura ocidental. Para entender o Velho Testamento, tem que pegar o quê? Para você entender o período dos persas. Pega os originais em hebraico, que estão junto com os judeus. Ou mesmo, se você pegar em grego, você não vai entender o Velho Testamento, você vai entender o período mais ou menos do 4º século até quase encostar na época dos romanos, que os romanos também gostavam da cultura helênica. Poderia dizer que a cultura romana era uma extensão da cultura helênica. Tanto que eles queriam colocar o helenismo no mundo todo. Espero que vocês entendam. Um grande abraço para vocês e fiquem na paz. Até mais. Tchau.